Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o crescimento ou aumento dos crimes de trânsito e acidentes de trânsito. Nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichal de Moura, que é do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Doutora Flávia, a senhora falava no bloco anterior sobre a modalidade, o estilo, as penas alternativas em casos aí de crimes de trânsito, acidentes de trânsito. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como é que se dá isso, para não deixar aquela sensação de impunidade, por exemplo. No juizado nós temos que pensar em processo tem duas fases. Ele tem uma fase preliminar, que é diferente da justiça comum, que não existe lá, e tem a fase do processo propriamente dito. Nessa preliminar, a gente tem uma possibilidade, se a pessoa for primária de bons antecedentes, dessa pessoa fazer um acordo com o promotor de justiça e pagar, ou digamos assim, cumprir uma pena alternativa e ficar livre do processo sem responder a ele, ficando até com o nome limpo, só com o impedimento de não fazer esse acordo novamente nos próximos 5 anos. Então, digamos, um puxão de orelha, né? Esse acordo são o mesmo tipo de pena que a gente usa depois, quando a pessoa, no caso de ser condenada, e a gente condena uma pena de prisão, mas ela tem uma ficha que é possível, né? Uma ficha criminal sem antecedentes também, ou com pouco antecedente, alguma coisa, que permita você converter essa prisão em pena alternativa. Então, é a mesma coisa de uma conversão de pena alternativa. E tem um duplo efeito, ressocializa e reeduca também. E reeduca também. Então, o que a gente tenta fazer? Ela pode prestar um serviço à comunidade, pode pagar uma prestação pecuniária, determinado valor, até no caso de trânsito, em favor da vítima, né? Pode também, no caso do juizado, nós temos lá uns grupos que a gente chama grupo de trânsito. Ele vai para grupos de reflexão e vai ser reeducado com relação ao trânsito, que eu acho que é a pena melhor nesse crime de trânsito. É a pessoa refletir sobre a conduta dele no trânsito e também aprender, né, mais sobre as regras de trânsito, e o que a gente pode ou não fazer e qual é a consequência. Quer dizer, em vez de impunidade, fora de pena, tem um processo aí, que tem uma intervenção do Estado, no sentido de educar essa pessoa. Para educar a pessoa, essa para que crime não aconteça proposta que o governo, que eu disse no início do programa, que o governo defende mais severidade, mais rigor, tanto na legislação como também na aplicação dessas leis aí. O papel ressocializador da pena, isso diminui a criminalidade, ser mais rigoroso, mais severo? Em alguns tipos de crime eu acho que ela é essencial. Em outros eu não vejo essa necessidade. Eu não sei se vale alguns tipos de crimes você colocar a pessoa na cadeia, né, na penitenciária, vai resolver o problema, mesmo porque nós temos um problema carcerário muito grande. Né? Você tem que pensar na reeducação no sistema carcerário, que ainda está caótico. Então, é importante que você tenha essa possibilidade de não encarcerar aquela pessoa, mas trabalhar com ela, né, de uma forma mais produtiva, mais educativa. Como eu só estava comentando para a gente no intervalo aqui sobre essa experiência do Juizado Especial nesses últimos 16 anos. Como é que tem sido essa relação? Tem sido compreendido tanto pela magistratura, pelo judiciário, o potencial, a importância que o juizado tem nas relações desses conflitos, litígios? Olha, realmente essa importância está aflorando agora, digamos assim, e muito em razão até do CNJ. O CNJ tem dado uma força muito grande para os juizados especiais. Ele tem dado uma força no sentido das penas alternativas, das questões todas toda essa questão da conciliação, né, que tem a ver com o juizado, ele está reforçando essa ideia, essa necessidade disso. Então, é muito bom, né, que o CNJ continue atuando nesse sentido para que os juizados tenham a expressão que eles precisam ter. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate e pedir para que os estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara me ajudem hoje a entrevistá-la. Eu gostaria de chamar a primeira pergunta aí, por favor. Bom, o artigo 309, ele determina que quem trafegar em via pública dirigindo veículo automotor sem habilitação ou com ela cassada, pode receber uma pena de detenção, se estiver gerando perigo de dano. Então, a dúvida é o que seria esse perigo de dano? O mais fácil da gente colocar é o seguinte: o perigo de dano, efetivamente, o dano não tem que acontecer. Eu tenho que estar dirigindo de uma possibilidade de acontecer esse dano. Então, se eu for parado numa blitz comum, estava passando na rua, parou numa blitz, não gerei perigo de dano. Mas se eu estiver correndo, se eu fugir da blitz,
Se uma batida, num abarroamento qualquer, se a responsabilidade for minha, né? Motoqueiro, por exemplo, sem capacete, como com passageiro também sem capacete, sem os equipamentos de proteção, eu posso gerar um perigo de dano, né? Pode acontecer um dano, então eu estou gerando esse dano. Tendo em vista o disposto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, qual o procedimento judicial está sendo utilizado, tendo em vista as discussões sobre a constitucionalidade do citado artigo? O artigo 305 do Código de Trânsito, ele realmente tem essa discussão da inconstitucionalidade. E nós temos aqui já uma decisão da Corte Superior, num caso específico, da Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falando que ele é inconstitucional. Então, no juizado, inclusive, tem entendimento dos dois lados. Né? Alguns juízes e promotores entendem que ele é inconstitucional, outros entendem que é constitucional. Mas eu já vou, como já tem essa decisão do Tribunal de Justiça da Corte Superior, eu fico com a questão da inconstitucionalidade do artigo. A transação penal é cabível para o crime de embriaguez no trânsito? Não. Desde que a lei de trânsito mudou, né, mudou essa questão da embriaguez, deixou a competência, ampliou a pena, excluindo a competência do juizado criminal, também alterou o artigo que autorizava fazer a transação penal nessa questão da embriaguez. Então, hoje não pode mais. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes, aí, o Arthur e o Marcelo, da Escola Superior Dom Helder Câmara. A respeito dessa última questão colocada pelo Marcelo, embora não seja muito, assim, digamos, da área da senhora, a questão da embriaguez. A lei seca, completando aí 3 anos já, ela pegou, está funcionando, ajudando mais o judiciário nesse sentido? Eu não tenho esse índice, né, desse número que vai para a justiça, porque a competência não é do juizado. Mas a gente vê que algumas pessoas já estão começando a ficar preocupadas com isso, né, de beber e não dirigir. E a questão mas ainda está pequeno o número. Da prova, nesse sentido, como é que pode ser feito de maneira mais precisa? O uso do bafômetro, ele é constitucional? A pessoa ela é obrigada a realmente assoprar? Não, tem aquela discussão, né? Todo mundo é discutido que realmente ninguém é obrigado a fazer prova contra ele. Então, você não é obrigado a soprar o bafômetro. Mas aí você vai ficar com a questão a parte administrativa, né? Que é a multa, a infração administrativa, e o crime, que pode ser colocado igual, né, de formas, dependendo do que acontecer na hora, pode até ter o crime também, mas é discutível. Muito bem. Doutora Flávia, eu gostaria que você desse uma orientação geral para as pessoas, o que fazer em caso de acidente de trânsito, o que a pessoa deve fazer naquele momento? Com relação ao crime, eu concilio DPVAT ou criminal? Vamos começar pelo acidente de trânsito comum, de repente em situações que envolve, pode ser questão criminal ou questão civil. Que orientação você daria? A pessoa tem que fazer uma ocorrência, chamar a polícia? O que deve ser feito nesse caso? O que é feito hoje, quando tem vítima, você tem que ficar no lugar e a polícia vai para fazer a ocorrência naquele local. Não havendo vítimas, é obrigado que a gente tire o veículo, desobstruir a via, né, e pode fazer a ocorrência em qualquer, na delegacia do batalhão de polícia, na delegacia de trânsito. Você vai lá, faz a ocorrência, né? Não precisa ser no local. E a ocorrência é importante. Se houver qualquer tipo de vítima, é fundamental. E na outra, não havendo vítima, é importante em caso de haver uma necessidade de ressarcimento de dano, essas coisas. Muito bem. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre essas orientações e até sobre o uso e o alcance do seguro obrigatório. Tá bom. A gente volta em instantes.